E aí pessoal, meu nome é Niedson. Hoje eu quero fazer uma demonstração sobre a instalação de um eliminador de placas. Na realidade eu não sei o que se chama de eliminador de placas, mas ele vai substituir o modelo padrão da minha moto. A minha moto é uma Kawasaki Z750, aquele modelo grande, por esse modelo simplificado. Para que não tenhamos problemas com as autoridades de trânsito, eu já comprei um modelo completo. Esse modelo, além do suporte de placa, ele possui os LEDs, pisca, né? E o LED que faz a iluminação da placa. Então ele é um modelo que não vai me dar problemas com as autoridades. Esse suporte de placa, ele custou um pouquinho mais que R$295. Fiz a compra através da internet, na loja virtual, na loja Supermoto Shop. O endereço é o www.supermotoshop.com.br. Então é uma loja que eu recomendo, fui muito bem atendido. O produto chegou dentro do prazo especificado, né? E agora a gente vai para a prática. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu usei para fazer esse processo. Então essa é a moto que eu falei que eu vou fazer a mudança. É uma Z750, ano 2011, modelo ano 2011. E eu vou substituir então esse suporte de placa pelo eliminador de placa. Então você vê que ele é bem grande, ele é bem extenso. E a ideia é dar mais um ar de esportividade na moto. Vamos lá então. Se você observar, aqui embaixo nós temos 4 parafusos. 2 externos e 2 internos. Então são esses parafusos que a gente precisa soltar para tirar todo esse conjunto aqui. Para tirarmos então os parafusos é preciso tirar os bancos. Então vamos lá. De posse da chave, eu só giro e tiro a parte superior. Então girei a chave, tiro a parte posterior do banco. Em seguida eu tiro a parte onde fica o piloto. De posse da nossa chave 10 milímetros, no meu caso aqui porque o meu parafuso é de 10 milímetros, eu vou retirar o parafuso. Então, uma vez retirados os 2 parafusos da placa, quero fazer uma ressalva no que tange ao lacre. Então nós não podemos romper esse lacre aqui. Se romper, aí tem que ir na Ciretran ou no Detran para poder refazer. Aí você vai ter que pagar uma nova taxa. Beleza, então uma vez que a gente tinha soltado esses parafusos, agora a gente vai soltar esse que fica atrás da placa. Tá vendo aqui, ó? Esses dois. Porque eu tenho que tirar esse esqueleto aqui. Ok, agora o próximo passo é desconectar os fios. Para desconectar os fios, eu tenho que tirar essa lateral aqui, ó. Para isso eu tenho 2 parafusos aqui pretos, tá? E aqui em cima esse e esse parafuso. Quando eu tirar todos esses parafusos, eu vou puxar. Para puxar eu tenho que desencaixar isso aqui. Isso aqui é tudo encaixe, tá? Então toda essa parte aqui, ó, você tá vendo aqui, é tudo encaixe. Então é só puxar um pouco que ele vai desencaixar. Então, além de tirar essa lateral, estou tirando também esse suporte aqui, são 2 parafusos, tá? Então, vou desencaixá-los, porque o conector está exatamente aqui embaixo, embaixo dessa barra aqui. Pessoal, uma dica, sabe esses parafusos externos aqui? Na realidade, você não vai tirar eles não, eu até quebrei o meu, vale pela experiência. Você tem que tirar as 2 porcas aqui em cima, tá? Então você não vai tirar embaixo, você vai tirar aqui em cima. Esse foi o meu erro. Perfeito. Tirando eles, você vai ver que o suporte agora está todo fora. O detalhe é o seguinte, se você observar, o lacre da placa, feito pelo Ciretran, ele passa pelo suporte antigo. Então o que a gente pode fazer? Tem 2 opções. Romper o lacre
e depois ir lá novamente fazer a relacração, ou então fazer um corte com a micro retífica aqui, ó. Então vou usar a micro retífica para poder fazer esse corte. Então vou usar essa ferramenta aqui e vou fazer um corte vindo nessa direção, ok? Então aqui eu fiz o corte, tá vendo? E aí eu vou tirar o cabo por ele, o lacre na realidade, o cabo de aço, né? Joia. Então é assim que ficou a moto sem o suporte de placa antigo. Agora eu vou fixar o novo. Essa peça aqui, ó, ela saiu daqui. Para dar um apoio no meu suporte, porque senão o suporte vai ficar roçando aqui, vai ficar batendo aqui, eu vou colocar ela ao contrário, porque aí eu vou ter uma altura para que eu possa encaixar o novo suporte de placa. Então a posição antigamente era essa, estou colocando nessa posição agora. Bom, agora eu vou começar a montagem. Vou começar a fazer os apertos. Aqui está como foi que eu estou deixando a posição daquela peça que eu comentei. Agora eu vou usar aqui, porque a moto a gente sabe que ela é suscetível a muita trepidação. Então eu vou usar esse produto aqui, que é um trava-rosca. Quem é mecânico sabe do que eu estou falando. Eu usei muito quando praticava L-modelismo. Isso faz com que haja como é que eu falo? Uma resistência para que a porca não fique soltando, né? Então é interessante estar usando. Pessoal, agora eu vou começar a mexer com a parte elétrica. Acho que um ponto negativo desse suporte, aliás do pisca, é o tamanho dos fios. Eles não poderiam ter economizado tanto assim. Então vou ter que fazer uma extensão. E aí eu tenho que ter cuidado na polarização dos cabos. Para isso eu vou usar um multímetro, tá? Então vou começar agora a parte elétrica. Pessoal, essa fita que vocês estão vendo aqui, um macarrão preto, se chama termo retrátil. Eu vou dar um acabamento nesses cabos aqui, porque ele é um cabo amarelo e preto, é uma coisa muito feia. Sem dizer que pode entrar água aqui. Então eu vou colocar esse termo retrátil aqui dentro. E depois eu vou colocar fogo nele para que ele se molde como no fio. Por isso que o termo é termo retrátil. Tá? Então eu vou colocar aqui para dar o acabamento. E em seguida eu mostro para vocês como é que ficou. De posse de um multímetro, eu vou só confirmar a polarização dos fios para evitar a queima dos meus LEDs, tá? Então, é claro, o natural é que o escuro ou preto seja o negativo e o verde ou claro seja o positivo. Então, já fiz os testes, realmente está certo. Agora eu vou ligar o positivo no amarelo do pisca e o negativo no preto do pisca. Para garantir um perfeito contato, eu vou usar um ferro de solda estanho, né? Com solda estanho para poder fazer a minha emenda. Mais uma vez, lembrando, vou usar um termo retrátil mais fino para fazer o isolamento destes fios. Ok, fiz a primeira solda, coloquei o termo retrátil, agora eu vou aquecer o termo retrátil para que ele se molde exatamente como o fio. E aí ele evita que ele corra, né, que ele saia do isolamento. Esse é o trabalho final. É assim que ficou. Então você observa que você tem mais um ar de esportivo nela, né? Então é assim que ficou a moto, olhando do lado. Fica bem mais bonita realmente. Então o próximo passo agora vai ser o escapamento. Aqui é o conjunto de ferramentas usado para fazer o serviço. Acima, nessa parte de cima aqui, são as ferramentas fundamentais. Sem elas a gente não consegue realizar o serviço. Então eu tenho aí a fita isolante, um ferro de solda, um alicate universal, um alicate de corte, um alicate de pressão, um alicate de ponta fina, pasta para limpar o fio, né? A solda de estanho. Aí eu tenho 3 chaves Allen 5, 2,5 e 4 milímetros. Eu tenho uma chave também tipo canhão de 10 milímetros, que aí pode ser uma chave L. Chave de fenda, chave Phillips.
e as chaves de boca do tamanho 14, 15 e 10, 11. Então essas são as ferramentas fundamentais. Sem elas eu não conseguiria fazer o serviço. Agora aqui eu vou te mostrar as ferramentas necessárias, que agregam, né? Agregam ao serviço. Então eu tenho um cavalete central. Esse cavalete central me ajuda muito. Esse que vocês estão vendo aqui é o frontal. O traseiro está lá na moto, não pude tirar, mas enfim, é só para demonstração. Esse cara aqui é para limpar, às vezes o parafuso está muito duro, então eu uso ele. Tem gente que chama de W40, mas W40 é uma marca. Aqui eu tenho um termo retrátil, é aquele para fazer o isolamento. Ele, com calor, ele se acopla, ele toma o formato do fio. Fitas Hermann, essa fita Hermann eu uso para dar acabamento, prender fio. Uma parafusadeira elétrica que ajuda muito. O Dremel, que eu usei lá para serrar, que eu vou usar para serrar o suporte da placa, né? Porque eu tenho cabo de aço, que é do lacre da placa, e um trava-rosca, é usado para fazer com que a porta não afrouxe com o passar do tempo, com a trepidação. Então essas são as ferramentas que eu vou usar para fazer a troca. Vocês assistiram aí o vídeo onde eu troquei o suporte de placa da minha moto, da convencional para uma que eles chamam de eliminador de placa. É um trabalhoso, mas é gostoso. Então, se você for fazer, faça por hobby, porque esse serviço aí, a mão de obra, vão te cobrar R$80 no autorizado da Kawasaki. É claro, não faça pensando em fazer uma economia de R$80, mas faça porque você gosta da sua moto. Em breve eu vou postar mais outro tutorial. Um forte abraço e até a próxima.